Olá a todos! Hoje nós vamos iniciar o módulo 32, Sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, método da adição e classificação. Nós temos que esse módulo se encontra no caderno 4, página 454. Então, serão apresentados a vocês mais um método para se resolver um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Qual que é o método de hoje? Adição e classificação. Então, sem perda de generalidades, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a investigar a situação proposta pelo caderno. Então, a situação proposta é a seguinte. Nós temos aqui. Vamos iniciar a discussão sobre esse método a partir de expressões numéricas. Considere as duas igualdades. Então, nós temos duas igualdades. 16 é igual a 8 vezes 2 e 9 é igual a 6 mais 3. Então, a partir dessas duas expressões, o que ele está pedindo para a gente no item A? Agora, some membro a membro as duas igualdades apresentadas na lousa acima. Então, nesse primeiro momento, ele pediu para a gente somar as duas expressões dadas. Então, nós temos que 16 mais 9 é 25, e depois nós temos que 8 vezes 2 mais 6 mais 3 também vai ser 25, pois 8 vezes 2 dá 16, mais 6 dá 22, mais 3 dá 25. Agora ele pergunta para a gente, o resultado obtido continua sendo uma igualdade? Sim, continua sendo uma igualdade, ou seja, 25 é igual a 8 vezes 2 mais 6 mais 3. A igualdade permaneceu, a igualdade se manteve constante. Agora ele pede para a gente, subtraia membro a membro as duas igualdades e verifique se o resultado obtido continua sendo uma igualdade. Então, o que nós temos? Nós temos que 16 menos 9 é igual a 7, e nós temos que 8 vezes 2 menos 6 mais 3 também dará 7. O que nós podemos? Nós podemos usar mais uma linha para fazer isso, ou seja, 7 vai ser igual a 8 vezes 2. Vamos distribuir o sinal? Vai dar menos 6, menos 3, ou seja, 7 é igual a 8 vezes 2, que dá 16, menos 9, que dá 7. Agora ele pergunta para a gente verificar se o resultado obtido continua sendo uma igualdade? Sim, continua sendo uma igualdade, pois quando eu subtrair esses dois aqui, nós temos que 7 pode ser escrito dessa forma, 16 menos 9. Então, nós temos que o resultado obtido continua sendo uma igualdade. Agora, ele apresenta outro item para a gente. Considere as duas igualdades. 8 é igual a 6 mais 2, chama de equação 1, e a equação 2 é menos 6 igual a menos 8 mais 2. Aí ele fala para a gente, multiplique ambos os membros da igualdade 2 por menos 1. Ela continua verdadeira? Então, nós temos a equação 2. Então, o que ele pede para a gente? Multiplicar essa equação por menos 1. Então, nós temos que isso aqui é menos 1. Então, isso vai ser igual a 6, vai ser igual a 8, menos 2. Note que ela continua verdadeira. Ou seja, 6 é igual a 8 menos 2. Ou menos 6 é igual a menos 8 mais 2. Continua verdadeira. Agora, no item B, ele pede some membro a membro a igualdade obtida no item A com a igualdade 2. O resultado continua sendo uma igualdade? Então, o que ele está pedindo aqui? Para a gente somar essas duas expressões. Então, o que nós temos? Nós temos que 8 mais 6 é 14. Isso daqui vai ser igual a 6 mais 2 mais 8 menos 2. Então, o que nós temos? Que essa igualdade ainda continua sendo verdadeira. Ou seja, continua sendo uma igualdade, porque 14 pode ser escrito como 6 mais 2 mais 8 menos 2. Note que 2 menos 2 dá 0. 6 mais 8, 14. Então, ela ainda continua uma igualdade, quando nós fazemos o procedimento que foi pedido no item. Agora ele pede para a gente, multiplique ambos os membros da igualdade 1 por 2. Ela continua verdadeira? Então, ele pede para a gente multiplicar cada membro da igualdade por 2. Então, multiplicando por 2, nós teremos 16, 12 mais 4. E note que ela continua verdadeira, pois 16 é igual a 12 mais 4. Na letra D, ele pede para a gente, some membro a membro a igualdade obtida no item C a igualdade 1. E depois pergunta se o resultado continua sendo uma igualdade. Então, agora nós vamos somar membro a membro. Então, o que nós temos? Nós temos que 16 mais menos 6, ou seja, eu tenho 16 e uma dívida de 6, vai sobrar para mim 10. E aqui eu tenho que vai ficar 12 mais 4 menos 8
mais 2. Então, eu tenho que 16 pode ser escrito, que 10 pode ser escrito como 12 mais 4 menos 8 mais 2. Então, nós temos que sim, a igualdade continua verdadeira, ou seja, fazendo todos esses procedimentos, ainda temos uma igualdade. Agora, na letra I, ele pede para a gente, divida ambos os membros da igualdade 1 por 2. Agora, como ele fala para a gente dividir por 2 cada membro, basta nós dividirmos por 2 cada membro. 8 dividido por 2 dá 4, que é igual a 3 mais 1. Ainda continua sendo verdadeiro, pois 4 é igual a 3 mais 1. Agora, na letra F, ele pede, some membro a membro a igualdade obtida no item E, com a igualdade 2. O resultado continua sendo uma igualdade? Então, agora eu vou somar membro a membro. Então, eu tenho que 4 mais menos 6, eu tenho menos 2, que vai ser igual a 3 mais 1 menos 8 mais 2. Então, eu tenho que é verdade, ou seja, menos 2 é igual a 3 mais 1 mais 2 menos 8. Então, nós temos que o resultado continua sendo uma igualdade, ou seja, está valendo esse sinal aqui. Isso daqui é igual a isso. Agora, passando para a página 456, nós temos o item 3. Observando os procedimentos realizados nos itens 1 e 2, o que você pode concluir? Então, o que nós podemos concluir? Que uma igualdade não se altera quando multiplicamos ou dividimos todos os seus termos por um mesmo número. E se somarmos ou subtrairmos membro a membro os termos de uma igualdade, o resultado obtido continua sendo uma igualdade. Então, esse daqui é a síntese, é o miolo do método de resolução de sistemas de equação do primeiro grau com duas incógnitas que nós vamos adentrar nessa aula.